Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Este é o programa Blue Team Academy. Então, pega o seu café e vamos falar sobre segurança da informação. Eu sou Fábio Sobieck, sou profissional na área de segurança da informação e eu te ajudo a iniciar a sua carreira em cibersegurança sem hacks. No episódio de hoje, eu vou falar sobre as dicas de como você pode montar um lab para seu autoestudo. Esse foi um tema solicitado pelo nosso ouvinte ou nosso espectador Alexandre Santos. Então, muito obrigado, Alexandre, por solicitar esse tema e vamos falar então sobre ele. E aqui, lembrando, eu falo sobre carreira em segurança defensiva, tiro dúvidas da audiência, ou seja, você, assim como o Alexandre, tem dúvidas de como trabalhar na área de segurança, ou o que fazer para aprender, ou tem alguma dúvida relativa a algum assunto de segurança da informação, pode mandar aqui para a gente, que eu vou gravar um episódio explicando esse tema para você, ok? Mas antes da gente começar, eu queria pedir para você, se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixa de seguir aqui o nosso perfil para não perder nenhum tipo de conteúdo que eu vou gerando aqui ao longo das semanas. Eu publico todas as semanas vídeos novos sobre temas da área de segurança da informação que vão te ajudar no seu dia a dia. Então, compartilhe com outras pessoas que também gostam da área de segurança, gostam desse tema, segurança da informação, para que a gente possa alcançar sempre mais e mais. Então, logo depois da nossa vinheta, eu entro no tema principal. Bom, então vamos lá. O pedido do Alexandre foi para falar sobre dicas de como montar o seu lab próprio. O que é o lab próprio? São máquinas virtuais, principalmente na área de segurança da informação. Vocês sabem que a gente não pode testar certos tipos de comandos, certas ferramentas em ambiente de produção. Então, o que a gente faz? Normalmente, a gente monta laboratórios com máquinas virtuais ou utilizando algumas máquinas mais velhas, máquinas que às vezes você trabalha numa empresa, são máquinas, computadores que já não estão mais em uso pelos outros funcionários, um servidor mais antigo, você consegue instalar certas ferramentas para você poder testar essas ferramentas em um laboratório separado, né? Então, o laboratório é um local para você poder exercitar as ferramentas, exercitar os casos de uso, estimular os seus conhecimentos, você poder aprender a utilizar ferramentas em um ambiente próprio para isso. Como nós, profissionais de segurança, somos profissionais éticos, né? Ou o pessoal costuma falar o hacker ético, né? Como se existisse o hacker não ético ou alguma coisa assim, né? É diferente do médico ético, médico não ético. Então, é óbvio que você não vai testar certos produtos em ambientes de produção, porque você pode afetar o andamento da empresa, você pode interromper alguma comunicação, você pode causar danos financeiros à empresa onde você trabalha. Mesmo em casa, eu aqui na minha casa, eu compartilho a minha rede, meu Wi-Fi, com meus filhos, com a minha esposa, que também estão utilizando, ou seja, para estudar, ou para jogar, ou para trabalho, como o caso da minha esposa. Então, eu também não posso afetar esta rede de maneira a impactar o trabalho deles, a impactar a diversão dos meus filhos. Então, mesmo na sua casa, você tem uma recomendação que se façam laboratórios em redes segregadas. Ou seja, você vai separar uma rede, não só uma rede lógica, mas, se possível, também uma rede física à parte para você criar os seus laboratórios de teste. Por quê? Porque em alguns casos, como eu vou citar aqui, nós vamos utilizar aplicações que estão vulneráveis propositalmente. Talvez em um laboratório você possa fazer uma análise de um malware. E aí é óbvio que você não quer que esse malware escape do seu laboratório e saia contaminando as máquinas da sua rede. Então é por isso que você precisa ter um laboratório que seja separado, tanto fisicamente quanto logicamente, né? Mas isso precisa ter certos recursos. Mas, sabe, eu não tenho mais de um computador na minha casa. Ou eu tenho um computador em casa, mas ele tem
pouca capacidade de processamento, pouca quantidade de memória, pouco espaço em disco. Isso são os recursos que nós falamos. Nesse primeiro momento, o que a gente pode dizer também é que a falta de capacidade também não pode ser o limitador para o seu aprendizado. Lembre-se que quando você aprende a utilizar uma ferramenta, você também está aumentando a sua capacidade de empregabilidade, porque você agora passa a conhecer uma ferramenta, você se torna mais atrativo ao mercado. Então, você também deve pensar em montar um lab, pensando em recursos que você possa adquirir como um investimento. Então, vale a pena investir em uma máquina para sua casa, que você possa fazer laboratórios, pensando em que, olha, eu vou usar essa máquina, depois de X meses ou X semanas, eu vou estar capacitado nessa ferramenta, e aí eu posso conseguir um emprego mais rápido, eu posso me colocar melhor dentro da empresa, eu posso tentar uma promoção em curto espaço de tempo, né? Eu posso aproveitar oportunidades do meu trabalho. Também, em alguns casos, e isso já aconteceu comigo, quando eu trabalhava, por exemplo, na Novell e também na IBM, você pode utilizar o seu empregador como fonte de recursos para você montar os labs. Na Novell, o que a gente fazia? A gente utilizava máquinas que já estavam fora de uso, né, de funcionários ou servidores mais antigos, e aí a gente instalava sistemas Linux, sistemas de banco de dados, todos separados, de forma a compensar aquele peso, né? Um banco de dados para rodar uma aplicação. Então eu colocava numa máquina mais velhinha, só o banco de dados, e via rede eu acessava então aquele banco de dados da minha aplicação, e dessa maneira eu consegui então dividir entre computadores velhos e computadores atuais, dividir um pouco a carga ali para poder montar meu lab. E na IBM, por exemplo, a empresa ela me autorizava, eu poderia solicitar uma aprovação do meu gerente, né, para que eu pudesse comprar mais memória para o meu computador, que eu pudesse comprar HDs extras para o meu computador, ou mesmo pendrives extras. E aí, com aquela coleção de recursos, HDs externos, pendrives, tudo, eu conseguia montar máquinas virtuais, utilizando recursos que nós vamos falar aqui, para montar os ambientes de teste. Então, às vezes, o teu empregador pode ser uma fonte de recurso, caso você não tenha. Mas eu não trabalho na área de segurança e eu não tenho dinheiro. Então, nós vamos dar algumas outras opções que você pode utilizar, às vezes, a um custo menor, tá ok? Bom, o que nós vamos utilizar como ferramenta para montar esses laboratórios, provavelmente você já conhece, são os gerenciadores de máquinas virtuais. E aí, por que eu falo os gerenciadores de máquinas virtuais? Porque antigamente nós tínhamos poucas opções, né? Para o Windows e Linux, nós tínhamos o VMware, e depois, mais tarde, ele também ficou disponível para Mac. E depois, no Mac, eu acho que tem o Parallels, né? Ou alguma coisa assim. São ferramentas de máquinas virtuais mais antigas. Com essa ferramenta de máquina virtual, você consegue criar um computador desde o zero, desde a BIOS do computador. É um computador à parte dentro do seu computador. E dentro do VMware, caso você ainda não conheça, ou de máquinas virtuais, você consegue criar mais de uma máquina, certo? E você consegue criar uma rede, né? Uma rede segregada, apartada, né? Uma rede que nós vamos chamar lá de VMnet 8, por exemplo, que é uma rede segregada entre as máquinas virtuais, como se elas estivessem ligadas por um cabo de par trançado, né? Um cabo TP, entre essas máquinas virtuais e a máquina física. Tanto é que essas máquinas virtuais, elas conseguem acessar a internet através da sua máquina física, certo? E hoje nós temos outras múltiplas ferramentas de máquinas virtuais. Entre elas, o VMware, ele é uma ferramenta paga.
Então, se você for utilizar o VMware Workstation, por exemplo, que é a versão mais utilizada, você deve pagar por isso, né? Comprar a licença. Mas a VMware tem o VMware Player. Uma vez que você baixe, né, faça o download de uma máquina virtual da internet, por exemplo, como o Kali Linux, existe já no próprio site do Kali Linux, você baixa o Kali Linux já em formato de máquina virtual. Quando você baixa esse produto já em formato máquina virtual, você pode usar o VMware Player, que é um software gratuito. Você pode usá-lo sem uma licença específica para rodar a máquina virtual. Então, você não precisa necessariamente adquirir licença para essas máquinas virtuais. Mas, se mesmo assim você quiser criar máquinas virtuais, você pode utilizar um software da Oracle chamado VirtualBox. O VirtualBox, ele é uma versão open source, gratuita da Oracle, e você pode criar máquinas virtuais nele da mesma maneira que você faz no VMware Workstation, com a diferença que você não tem que pagar as licenças. E o VirtualBox, ele também funciona em Windows, funciona em Linux e também funciona no Mac. Então, hoje, o VirtualBox é entre a área de segurança, a gente vê mais o pessoal falando do VirtualBox. Além desses dois, também vale ressaltar aqui que o próprio Windows tem uma versão de máquina virtual chamada Hyper-V. Eu não sei em quais licenças de Windows isso já está disponível. Eu sei que, por exemplo, o Windows Server, ele tem uma capacidade, né, de fazer o Hyper-V, e você pode, então, criar máquinas virtuais também utilizando essa ferramenta. E aí, desculpem, eu não sei se essa é uma ferramenta, provavelmente é uma ferramenta paga, eu não tenho essa informação aqui para trazer para vocês, mas eu posso deixar depois nos comentários. E também nós temos uma outra versão de software open source que roda mais em Linux, que é o Zen Server. Se escreve com um X, que é o Xen Server. Ele foi adquirido pela Citrix, se eu não me engano, e existe o Citrix Zen Server. Mas existe o Zen Server versão open source. Também você pode executar máquinas virtuais. E eu me lembro, na época que eu trabalhava na Novell, a Novell foi dona do SUSE Linux, ainda é, né? Obviamente foi comprada por outras empresas, mas ainda é dona do SUSE Linux. E lá nós tínhamos o Zen Server. Ele foi o primeiro software a fazer a paravirtualização, que era uma virtualização que dependia de menos hardware da máquina possível, né? Então, algumas funções da máquina virtual eram executadas pela máquina física. Então, isso trazia um grande desempenho para certos sistemas operacionais que aceitavam a paravirtualização. Então, consulte isso também, procure saber o que é paravirtualização e veja se os softwares que você vai rodar no seu lab, no seu laboratório, eles também são compatíveis com esta função, ok? Um outro recurso que você pode utilizar é chamado Docker. O Docker, ele também chamado de aplicações em container, tá? Ele é um sistema de virtualização de sistemas operacionais, tá? Então ele é pouquinho diferente da máquina virtual, onde você consegue, na máquina virtual, você consegue determinar o quanto de memória aquela máquina virtual vai utilizar, o quanto de CPU aquela máquina virtual vai utilizar, o quanto de disco aquela máquina vai utilizar. No Docker, você consegue usar, a partir de imagens, você consegue criar máquinas virtuais, que nós chamamos de container, que vão executar, elas vão ter, por exemplo, sistema operacional bem mais reduzido, você precisa, ele vem com um mínimo de recursos, e você precisa adicionando os recursos à medida que você precisa. Eu uso muito Docker hoje, na minha atividade de pré-venda. Por exemplo, a nossa aplicação que é uma ferramenta de gestão de identidades, eu consigo rodar ela inteiramente em Docker. Eu uso um container para o banco de dados Oracle, então eu não preciso saber instalar o Oracle, eu não preciso saber
executar nenhuma linha de comando do Oracle, eu simplesmente dou um comando no Docker, ele vai baixar uma imagem do banco de dados Oracle e vai subir aquele banco de dados Oracle para mim. Quando ele sobe a primeira vez, ele cria as tabelas, ele cria os bancos e abre a porta lá, que, se eu não me engano, é 1591 ou alguma coisa assim, e eu consigo com a minha aplicação conectar aquele banco de dados. Então eu não preciso instalar nada no meu computador, eu não preciso instalar nenhum software, eu não preciso configurar a maioria dos softwares, eu já baixo máquinas prontas para bancos de dados, uma máquina pronta para PHP, uma máquina pronta para executar aplicações Java, uma máquina pronta para executar um sistema de mala direta. Então você tem uma série de um hub que eles chamam o hub.docker.com, onde você pode buscar lá para saber, por exemplo, eu quero instalar uma máquina, um software de CRM. Às vezes eu tenho um Docker lá que tem esse CRM pronto. Eu quero instalar um servidor Apache, né, com PHP. Eu tenho lá uma máquina pronta com Apache e PHP, onde eu só aponto o lugar da minha aplicação no meu disco físico e ele executa aquela aplicação. Então, o Docker, ele é bem mais leve do que são as máquinas virtuais e você consegue executar a grande maioria das aplicações já diretamente no Docker. O Kali Linux, mais uma vez, ele pode ser executado em Docker tranquilamente. Só que o Docker, ele só vai te fornecer a interface texto, certo? Para você ter acesso à interface gráfica ou alguma coisa assim, o Docker já não é mais recomendado, tá? É melhor que você tenha, então, um VirtualBox ou um VMware, que ele vai ser mais fácil para você lidar. A partir da hora que você vai utilizar ferramentas como Kali ou outros, que é só linha de comando, vale a pena você rodar no Docker. A outra grande vantagem do Docker é que você consegue rodar essas máquinas virtuais em servidores remotos. Então, por exemplo, se eu monto uma máquina EC2 lá na Amazon, na AWS, eu consigo instalar o Docker nessa máquina virtual lá e depois eu consigo é difícil a palavra, criar em containers as aplicações PHP, Apache, banco de dados MySQL, dentro dessa máquina virtual lá no EC2. Então, o Docker, ele é muito fácil de lidar, tem bastante tutorial na internet e vocês vão se divertir bastante com ele. Para quem não tem máquinas físicas que suportem nem o Docker, nem o Virtual Machine, ou que não tenha, como eu citei antes, capacidades no seu emprego, no seu trabalho, para buscar recursos, existe uma outra maneira que você pode utilizar máquinas virtuais sem necessariamente ter os recursos em casa. Você pode rodar essas máquinas virtuais, o seu laboratório, na nuvem, seja ela AWS, Azure, OCI ou CloudShare. A CloudShare é uma empresa que vai fornecer um local até para você subir a sua VM, o seu arquivo de VM, e você pode rodar a sua VM lá, só que é pago. Então, para você ter esse acesso, eu acho que já é um pouco mais difícil. Eu tenho acesso pela minha empresa, né, onde eu trabalho, e eu sei que o custo é um pouquinho mais alto, tá? Mas AWS, Azure, OCI, que é da Oracle, Google Cloud Platform, estes ambientes, eles já são mais fáceis e acessíveis, mesmo porque você, teoricamente, você vai pagar pelo momento que você está usando. Então, se eu vou montar um lab, e esse lab eu quero fazer por uma semana, e eu quero testar a instalação de uma ferramenta, testar alguns casos de uso, eu vou me programar para que aqueles dias onde eu vou trabalhar, eu vou desembolsar um pouco de dinheiro, mas é um retorno mais comedido. Eu não preciso comprar um computador que depois eu vou ter que ficar pagando meses e meses aquele computador só para montar um lab. Então eu vou lá, monto o meu lab de uma semana e, óbvio, eu vou reservar a minha agenda, meu calendário aqui, eu não vou marcar compromisso com ninguém, porque naquela semana eu vou estar executando meu laboratório para eu terminar o mais rápido possível. Quanto antes eu terminar, eu paro de pagar. E também, quando você monta um ambiente na AWS, é óbvio, quando eu
terminei o meu estudo aqui, vou me dedicar, por exemplo, vou estudar todos os dias da semana, de segunda a sexta, 4 horas por noite. Então, das 7 até as 10, 11 horas da noite. Terminei o meu estudo daquele dia, você vai desligar as máquinas virtuais, não vai fazer o terminate, né? Não vai finalizar a máquina, porque, óbvio, vai apagar a máquina virtual, você tem que recomeçar tudo de novo no dia seguinte. Mas você vai desligar a máquina virtual para que ela consuma menos do seu dinheiro, certo? Então, o ambiente AWS para máquinas virtuais, o ambiente de nuvem para máquinas virtuais, para ambientes de laboratório, ele é perfeito. Você tem acesso dedicado lá, você pode criar suas máquinas, criar bancos de dados, tudo, e depois você desliga esse ambiente quando não estiver utilizando, certo? E óbvio, ao longo da semana, eu estou programado para fazer o meu estudo e pintou algum problema, uma emergência, alguma coisa, não vou conseguir voltar a estudar, vai lá na máquina virtual e destrói as máquinas, obviamente apagam as máquinas para você parar de pagar, e quando você puder, você estuda, puder voltar a estudar, você retoma então o seu laboratório. Mas ele é perfeito para isso. E lá também, no AWS, na Azure, você tem imagens de máquinas como o Kali Linux, ferramentas que você pode adquirir temporariamente como trial, como Windows, como bancos de dados, ferramentas de segurança que você pode adquirir diretamente no Marketplace, sem a necessidade de ter uma licença, você pode rodar um trial daquela máquina, e é um ambiente bem mais fácil de se lidar, é um ambiente de nuvem, ok? O que nós temos que levar em consideração quando você pensa em fazer um laboratório, e isso eu falo para todo mundo que eu mentorizo, ou que são meus alunos, ou que vem me buscar para ter opinião sobre isso, né? Como começar a estudar. Você tem que pensar o seguinte, que o laboratório é algo para você colocar em prática e para você debugar. O que é debugar, Fábio? É você resolver um problema. Gente, incontáveis vezes eu aprendi muito mais uma certa ferramenta quando eu instalei aquela ferramenta e falei, eu vou trabalhar nisso até fazer ela funcionar. Vamos dar um exemplo. Quando eu queria aprender Linux, o que eu fiz para aprender Linux? Eu formatei o meu computador e eu instalei o Linux do meu computador. Então, para atividades simples, como escrever um e-mail, escutar uma música, assistir um vídeo no YouTube ou alguma coisa, eu tinha que me virar. Eu tinha que compilar driver, eu tinha que instalar aplicativos, eu tinha que buscar qual aplicativo que eu vou usar para fazer isso, para escutar minha música. Né? Hoje o Spotify está aí disponível. Antigamente a gente usava o Banshee no Linux para poder escutar os MP3. Então você tinha que resolver os problemas. Alguns dias atrás, aqui na minha casa, eu precisava fazer um ambiente onde eu precisava ter um servidor DNS. E aí eu instalei uma máquina virtual com Linux e fui atrás de tutoriais e fui até aprender a instalar o DNS com DNSSEC, com todas as configurações que eu precisava testar e tudo mais. Então, gente, você tem que ter um objetivo claro antes de você começar a fazer um lab. O que eu quero ao final desse lab? O que eu quero fazer? O que eu quero aprender? Eu preciso aprender essa disciplina, eu preciso aprender essa ferramenta. Eu preciso... E não adianta pegar e instalar, por exemplo, eu vi muita gente falando assim, eu instalei o Kali Linux, mas e aí? Eu não sei o que fazer com todas aquelas ferramentas. Você precisa definir o seu objetivo. O que você quer fazer com aquele Kali Linux? Eu quero testar aplicações web. Ok. Então, é um conjunto de ferramentas que você vai trabalhar. Diferente do cara que vai testar quebrar um Wi-Fi, uma senha de Wi-Fi. Diferente do cara que vai testar quebrar um banco de dados. Diferente do cara que vai testar um DNS ou tentar forjar fazer um MAC spoof. São ferramentas diferentes, mas você tem o objetivo.
que eu quero testar? Quero testar, fazer um MAC spoof. Eu quero testar um firewall. Eu quero testar um DNS. Então, você tem claro aquilo que você quer fazer, tá? Quando você tem isso claro, o que você quer fazer, você vai buscar os produtos que fazem aquilo, né? E a primeira coisa que você vai buscar também é a documentação daquele produto. A maioria dos fabricantes disponibiliza a documentação de maneira online gratuita. Então você vai fazer o download de toda a documentação que você encontrar daquela ferramenta, daquela versão de ferramenta, ou se ela estiver online, se a documentação estiver num site, você vai fazer o bookmark daquele site, né, adicionar nos favoritos, para você sempre poder buscar aquele guia quando você precisar. E uma vez que você tenha guias, provavelmente, se for uma ferramenta de mercado, como as ferramentas que eu uso na RSA, existem os guias de instalação e configuração. Antes do guia de administração, antes do guia de performance, primeira coisa que você vai fazer é o guia de instalação e configuração. Dentro do guia e dessa documentação, você tem que seguir a documentação passo a passo. Por quê? Por exemplo, no Linux, existe um negócio chamado ulimits, ou limits. Esses limits, essas configurações de semáforos, essas configurações são, às vezes, configurações de baixo nível, que para aquela ferramenta poder funcionar, aquelas configurações têm que ser feitas antes. Então, existem pré-requisitos. Da mesma maneira, no Linux, por exemplo, você tem pré-requisitos de pacotes. A infinidade de gente que eu vejo, e eu treino muitos instaladores de ferramentas. Eu treino as empresas que vão trabalhar com os produtos da empresa onde eu trabalho. E às vezes eu vejo o cara montar um lab, montar um ambiente de autoestudo, que ele sai já instalando direto, ele não lê esses pré-requisitos. Aí, óbvio, a instalação ela falha, porque para rodar aquele banco de dados com aquele nível de performance, você precisa ter feito configurações do sistema operacional antes. E aí que eu pego muitos problemas assim. Eu falo, olha, você não leu a documentação. Começa a ler a documentação desde o início. Às vezes é chato, eu sei, porque eu leio bastante a documentação. É chato ter que ficar lendo ali, é muito texto. Mas você pode ter informações que vão poupar o seu tempo depois, porque a ferramenta não está funcionando direito, ou a ferramenta não conseguiu chegar naquilo que você queria com ela, por conta de configurações. Então, siga a documentação. Existe até uma expressão meio chula, né, dentro da área de tecnologia, que é o RTFM, Read the F Manual, que é leia a merda do manual. Se você tem um guia de instalação, leia o guia de instalação. Vai te poupar tempo e vai te poupar tempo de ficar procurando no Google o motivo pelo qual aquela instalação não está funcionando, tá? Também, quando você for montar o seu lab, pense em montar casos de uso para aquela ferramenta que você quer ver funcionar. Então, por exemplo, eu vou montar um firewall, ok? Então, primeiro caso de uso, eu vou bloquear todas as entradas e abrir todas as saídas. Mas eu preciso abrir uma entrada para a porta 80, que é o Apache, eu preciso abrir uma porta para o e-mail. Então, você vai definir aquilo antes de começar. Vou instalar uma ferramenta de governança de identidades, que é a que eu trabalho mais, ou de concessão de acessos. Então, eu tenho que pensar nos casos de uso. Eu vou proteger uma aplicação X, uma aplicação Y, eu vou testar a autenticação desse jeito, vou testar aquilo de outro jeito. Vou instalar uma ferramenta de SOC. O que eu quero testar? Quero testar os alertas, quero testar a correlação de eventos, quero testar armazenamento de dados. Então, saiba aquilo que você quer testar naquela ferramenta. Já faça um plano previamente daquilo que você quer testar. Porque senão não adianta, gente. É a mesma coisa. Quando eu era jovem, às vezes meus amigos falavam assim, pega teu carro, vamos dar uma volta. E eu falava
eu tinha 2, 3 amigos, né, que sempre estavam junto comigo. E aí, para onde a gente vai? Ah, sei lá, vai andando por aí. Cara, não funciona desse jeito. Sempre que a gente saía sem um destino, dava ruim, entendeu? Não, a gente ficava só andando, gastando gasolina e acabava sem ninguém à noite, né? Então, quando a gente saía e falava, não, vamos em tal lugar, aí sim, dava certo, sempre dava certo. E eu falo isso a mesma coisa hoje, gente. Se você vai instalar uma ferramenta, você não sabe para que você vai usar aquela ferramenta, nem começa, você vai perder seu tempo. Você tem que ter os casos de uso definidos. Você tem que, eu quero usar essa ferramenta porque eu quero chegar nesse resultado exato aqui. E aí sim, você vai conseguir, além dos objetivos lá em cima, né? O objetivo era aprender a ferramenta. Aqui é o que da ferramenta eu quero aprender, ok? E uma última dica aqui para a gente terminar o nosso vídeo de hoje é que existem máquinas virtuais prontas já para você. Eu já citei aqui o caso, obviamente, do Kali Linux. Mas não só isso. Eu descobri até pouco tempo atrás que você consegue baixar máquinas virtuais prontas com vulnerabilidades específicas para você testar produtos de segurança. Então, se você vai testar o Kali Linux tentando fazer um scan de uma aplicação para testar e encontrar uma vulnerabilidade, um vulnerability scanner, né? Um scanner de vulnerabilidades. Você precisa ter uma máquina vulnerável para você ver como que funciona, para você ver como que ele alerta, para você ver que informação ele vai dar, mas você tem que saber qual a vulnerabilidade ela tem ali. Então você pode baixar VMs, máquinas virtuais, prontas com essas vulnerabilidades. Uma máquina virtual com o SQL Server versão tal que você sabe que tem vulnerabilidade X. Aí você vai passar o scanner de vulnerabilidade, ele vai te avisar que tem a vulnerabilidade, você consegue abrir o Metaxploit, por exemplo, e consegue testar aquela vulnerabilidade. Obviamente, se você vai estar com uma máquina vulnerável, você não vai colocar essa máquina lá na Amazon com IP público, porque essa máquina vai ser atacada. Você sabe, e eu já falei aqui, quando você sobe uma máquina virtual com IP público na Amazon, 15 segundos depois que a máquina está no ar, ela já começa a receber requisições de vários IPs no mundo todo, testando vulnerabilidades na sua máquina. Por quê? Porque são hackers que estão aí na China, na Rússia, na Coreia do Norte, buscando máquinas que eles possam atacar e dessas máquinas eles poderem atacar outras empresas, países e tudo mais. Então, quando você sobe uma máquina virtual na Amazon, na Azure, na OCI, se você abrir o seu analisador de redes, você vai ver que segundos depois que essa máquina estiver pública na internet, ela já vai começar a receber scan, né? Pessoas buscando vulnerabilidades, buscando portas abertas no seu servidor. Então, uma máquina vulnerável como essa, você não pode deixar ela publicamente na internet. Mesmo na Amazon, você consegue subir uma máquina virtual sem IP externo. Ele vai ficar com IP interno e você vai precisar ter uma máquina chamada Jump Host para você acessar a AWS dessa máquina Jump Host, você acessar a sua máquina vulnerável, você executar o seu teste na máquina vulnerável, tá? Caso contrário, rode essa máquina vulnerável dentro da sua rede, numa rede separada, que não fique com saída para a internet ou nada assim, para evitar qualquer problema. Uma dessas máquinas que eu trouxe aqui chama OWASP Broken Web Applications Project. É um projeto, está no SourceForge, e eu vou deixar a inscrição aqui, o link aqui para vocês. Vocês podem baixar essa máquina. Essa máquina ela já vem com as 10 vulnerabilidades da OWASP para você testar no seu ambiente. E eu testei aqui, funciona muito bem. Ela realmente é vulnerável e tem aí várias coisas para você se divertir em cima dessa máquina, tá ok? Pessoal, estamos chegando ao fim do nosso episódio de hoje. E agora eu vou explicar para vocês, dar uns passos aqui para você começar a montar seus labs hoje mesmo. Mas antes da gente falar sobre isso, eu queria pedir para você deixar o seu like,
deixar seu comentário aqui, o que você mais gostou das ideias que eu dei aqui, né? Ou o que você já usa, o que você não sabia que poderia ser uma dica que eu dei aqui que foi útil para você. Deixe seus comentários e não esquece, propaga aqui esse vídeo com outros colegas que também querem estudar segurança da informação e também estão com grana curta aí, que eu dei várias ideias de como você resolver esse tipo de problema, tá ok? Pessoal, evite deixar de fazer os seus labs por conta de falta de recursos ou qualquer outra informação. Ah, eu não tenho acesso ao software, tudo. Existem softwares trial. Não precisa baixar craques para quebrar a licença ou baixar um número de série pirata ou alguma coisa assim. Dá para utilizar softwares trial. Se não der para usar o software trial, tenta outra modalidade, tenta alguma outra ferramenta, mas não quebre, né? Seja ético, não quebre a questão de licenciamento, tá bom? Cuidado ao usar essas máquinas vulneráveis, principalmente cuidado da onde você baixa essas máquinas vulneráveis. Por isso que eu falo, mantenha uma rede apartada. Ninguém sabe quem que montou essa máquina vulnerável, se às vezes ali tem algum malware escondido ou alguma coisa que vai espionar a sua rede, tá? Tome certos cuidados. Nunca teste em produção. Nunca teste ferramentas de segurança contra hosts reais na internet, tá? Isso, além de ser crime, você pode ser processado, você pode, assim, manchar a sua carreira profissional antes mesmo de você começar. Então, evite fazer esse teste em produção, mesmo que seja na empresa onde você trabalha, que você tem acesso, porque você pode causar algum dano e fatalmente ser mandado embora, demitido até por justa causa, porque às vezes a tua empresa pode não entender aquilo como um teste e pode entender que você queria atacar realmente a empresa, você pode ser demitido por justa causa. Então, evite fazer esse tipo de teste em ambiente real, tá bom? O que você deve fazer? Assista tutoriais de ferramentas, tem vários aí na internet que ensinam a instalar a ferramenta, ensinam a configurar certas funcionalidades das ferramentas. Acesse as documentações, baixe as documentações, guarde as documentações, porque cedo ou tarde essa documentação às vezes pode sair do site, você não lembra mais aonde que está, então guarda lá no HD seu. As documentações normalmente são pequenos arquivos de PDF, dá para você guardar, tá? E também utilize fóruns de discussão. Por exemplo, lá na RSA, nós temos o community.rsa.com, onde você tem um fórum de discussão, onde você pode, olha, tentei instalar a ferramenta tal, e outras pessoas que sabem mexer com aquela ferramenta podem te ajudar. Assim como Stack Overflow, assim como outros fóruns que você pode perguntar dúvidas. Estou tentando instalar essa ferramenta, está dando esse erro aqui, o que pode ser? Então, pessoas podem te ajudar nesse processo também, tá? 4 passos para você começar a partir de hoje a montar seus labs. Primeiro, analise as opções de lab que você tem, com os recursos que você tem. E se você não tiver recursos, pode recorrer a esses recursos de nuvem, como eu citei aqui, ou você pedir algum empréstimo, recursos da empresa que você possa usar para montar os seus labs, tá? Avalie o produto que você quer testar. Então, eu quero testar tal produto. Está disponível? Será que eu consigo baixar as mídias de instalação legalizado, né? Será que precisa de licença? Será que tem uma versão trial? E se não tiver desse produto, qual outro produto eu posso usar para testar a mesma coisa e aprender do mesmo jeito? Então, talvez da Microsoft é muito difícil, você pode testar de algum outro fabricante que tenha o mesmo produto ou produto semelhante, tá? Defina os casos de uso que você quer testar. Então, eu vou testar Firewall. O que eu quero testar no Firewall? Quero bloquear a porta, eu quero liberar a porta, quero fazer masquerade, né? Máscara de IP, eu quero fazer um PNAT, um DNAT. Imagine tudo que você quer testar, certo? Casos de uso, escreva esses casos de uso e teste exatamente aquele exercício que você quer fazer. E por último, coloque a mão na massa e não desista. Eu sei que é difícil.
Muitas vezes é difícil. Eu muitas vezes desisti. Mas se você quer aprender a trabalhar com segurança, se você quer testar uma ferramenta, se você quer masterizar aquela ferramenta, você vai ter que pôr a mão na massa, você vai ter que investir seu tempo, gastar o seu tempo estudando aquela ferramenta e você não pode desistir, porque o mundo é de quem faz, tá ok? Gente, muito obrigado pela audiência de vocês. Se você chegou até aqui o final, deixa aqui nos comentários. A palavra hoje é não na produção. E aí eu vou saber que você chegou até o final aqui comigo. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.